Olá, jovem! Se você me segue no Instagram, provavelmente você viu que eu dei um rolê super agradável com as minhas 3 amigas, a Lu, a Rá e a Lê. E eu acabei me machucando. Foi tenso. Essa é a parte que ninguém vê sobre o cuidado da prancha, né? Usamos ela, tem que fazer a desinfecção de possíveis ovos de mariscos para evitar contaminação na próxima vez que a gente for usar. Isso aqui é obrigatório em Utah. E se você for pego sem fazer essa higienização, você toma uma multinha. E eu vou ter que devolver um monte de coisa que não funcionou. Pra bomba para encher a prancha. E esta bomba não funcionou. Novinha, nem tirei o plástico ainda. Não funcionou, deixou a gente na mão. Vai voltar. Olá, jovens. Ontem eu fui fazer um sup com as amigas. Olha o que aconteceu. Caí com a mão numa pedra pontuda. Minha sorte é que uma delas é enfermeira, acabou de formar. Ela cuida da minha mão com uns antissépticos, uns antibióticos. Eu vou sobreviver. Meu joelho também, cara. Isso é viver. Vou lançar surpresa, se liga aí. Já aproveita que eu tô guardando a prancha e deixa um like. Ei, um like. Foi mal, galera. A plataforma me força a fazer isso, então já deixa seu comentário, deixa seu like. Eu só vou pedir uma vez. Beijos. Uau! É nóis. Sabe o que eu tava pensando aqui? Não adianta eu falar de terapia se eu não mostrar a minha vida na prática, né? Se eu não mostrar as coisas que eu faço no meu dia a dia. Porque quem faz terapia tá querendo o quê? Melhorar a vida, de alguma forma. Comecei a fazer terapia para melhorar a minha vida. Foi isso que eu fiz. Se eu não documentar a matéria-prima da análise, o que estaria eu fazendo se não mentindo para vocês, né? E a matéria-prima das análises é a minha vida. Como paciente, eu tenho que reportar as coisas, os eventos que eu percebo da minha vida para o meu terapeuta. Já imaginou você mentir para o seu psicólogo? Ou você mentir para si mesmo? É complicado isso, né? Mas quando eu passei a fazer essa documentação na minha jornada, eu comecei a ver que tem coisas que podem parecer não muito interessantes, mas que elas fazem total diferença na hora que eu estou sendo analisado, sabe? Quer um exemplo? O fato de eu ter me mudado para cá. Isso faz total diferença na análise, porque é uma outra cultura, né? O fato de eu acordar um pouco mais tarde em um determinado período do ano, ou o fato de eu ter saído ontem para fazer um stand-up paddle. Tudo isso é parte da minha vida e é muito pequeno o tempo que a gente tem em terapia para explicar essas coisas. Por isso que a gente tem que fazer um resumão dos eventos, sabe? Pelo menos é o que eu tento fazer nesse momento agora, né? Que eu tenho um tempo mais reduzido de terapia no dia. Tento fazer com que esse tempo renda. Porque são muitas coisas que acontecem. Uma coisa que eu não quero começar a fazer também é editar os meus pensamentos para depois entregar algo mastigado, talvez sem essência, para o meu analista, né? Eu tenho terapia amanhã, por isso que eu estou pensativo. Mas é isso, minha casa sempre foi meu local de trabalho, né? Sempre trabalhei em casa, sempre gostei disso, de trabalhar em casa. Pelo fato de eu ser um cara criativo, às vezes as coisas vêm num momento que não é o período comercial, a hora comercial. Então isso me ajuda a me manter criativo e sem pressão. Acho que a pressão, né? É aquele papo, não sufoque o artista, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que a pressão me atrapalha, mas às vezes me ajuda. Se eu tiver algo para entregar amanhã, meu amigo, você pode ter certeza que eu não estaria fazendo nada disso aqui agora, nesse momento. Minha mão tá lascada, provavelmente porque eu tenho tempo demais para ficar gastando, né? Hoje eu vou descobrir se banana e laranja combinam em uma vitamina. Eu nunca misturei banana com laranja
não é vitamina. Eu tenho uma grande intuição de que isso vai ficar muito gostoso. Que eu gosto das duas frutas. Nossa, isso pegou mal. Sabe de uma coisa? Eu não sabia que eu gostava tanto de cozinhar, apesar de eu sempre ter cozinhado bastante. Mas eu nunca me permiti cozinhar pra mim mesmo, sabe? Eu tava cozinhando sempre quando era pras outras pessoas, eu me comprometia. Cheguei a trabalhar num restaurante aqui nos Estados Unidos e eu cuidava da parte de produção mesmo de comida. Mas ali eu achava um pouco chato, porque era muita pressão. Mas depois que você acostuma, fica tranquilo, sabe? E aí não é tão maçante assim, chega a ser até uma coisa automática. Mas eu acho que a parte chata de mexer com comida é a sujeira depois, ter que limpar, sabe? Então talvez seja por isso que eu tenha evitado muito cozinhar para as pessoas. Mas, cara, é muito bom, né? Comida une as pessoas de uma forma muito intrigante. O ser humano sempre celebrou as coisas com comida e bebida. Sempre as festas eram regadas a comida e bebida, né? O controle de Roma foi o pão e o circo. Comida é algo que conecta as pessoas de uma forma muito interessante. Inclusive, depois que sobrevivemos ao evento de ontem, o que fizemos? Compramos comida. E mesmo cansadas, as meninas juntaram e a gente comeu, a gente celebrou o fato de que nós sobrevivemos à ventania no stand-up paddle de ontem. E foi divertido, cara. A gente poder chegar, sentar num sofá, respirar fundo e apreciar um pedaço de pizza. Estamos vivos, graças a Deus. Estou lindo 7 mares na venda. Fala aí, mulherada! Cara, e fica uma bagunça aqui em casa, porque é muito pequeno. Mas esse é o café da manhã dos campeões. Um pouquinho de água, laranja, banana e aveia. Não tá ruim, não. Não tem nem açúcar, mas talvez se eu colocasse um pouquinho de mel... Deixa pra próxima. Muito bom. Por que eu comecei a fazer terapia, né? Eu acho que foi porque eu duvidava de mim mesmo. Comecei a duvidar dos meus próprios pensamentos. Ou talvez porque eu comecei a buscar explicações sobre quem eu era, quem sou, né? Mas essa questão da dúvida sobre mim mesmo, eu acho que foi o ponto principal. Porque tem um certo momento da nossa vida que a gente passa a questionar a realidade. O que é real? O que é verdadeiro? E eu acho que inconscientemente eu passei a perceber essas incoerências de comportamento e passei a buscar respostas. Foi aí que eu comecei o meu processo de terapia. Isso não quer dizer que quando eu comecei, eu sabia disso. Eu sentia que algo precisava mudar e algo precisava ser acompanhado e documentado. E você ter essa visão externa sobre si mesmo é muito poderoso, te dá muita força a partir do momento que você começa a entender como você é percebido no mundo. A questão de um terapeuta, um psicólogo, ter essa qualificação para poder te observar e anotar padrões e de uma forma bem discreta te guiar dentro desse processo onde você conversa, você fala e você se percebe por meio da sua própria fala, pelo menos no caso da psicologia analítica, que é a que eu tenho infinitamente mais experiência, isso é de fato algo único. Eu jamais tinha presenciado algo com esse sentido, onde você usa a sua própria expressividade para entender o funcionamento da sua mente, dos seus pensamentos, né, que vão
posteriormente acarretar em ações. Você pensa, você age. Você pensa, você age. Então, quando você começa a entender como você funciona, fala, eu funciono dessa forma, fica muito mais fácil, porque tudo fica mais evidente. Você começa a se escutar mais as coisas que você fala, as coisas que ofendem outras pessoas, as coisas que às vezes você faz porque você não quer fazer, mas por alguma influência, algum tipo de sentimento, você foi levado a fazer algo que não queria, sabe? Eu tô falando isso assim, eu falo você, mas eu quero dizer eu, tá? Essas coisas aconteceram comigo. Essas foram as minhas experiências durante quase 10 anos de terapia junguiana. Cheguei a fazer um pouquinho da freudiana, mas não gostei muito não. Não creio que isso seja por conta da metodologia de Freud, mas foi por conta da terapeuta, da profissional, que talvez minha culpa, eu não vou culpar a outra pessoa também não, né? Porque na época eu era muito ignorante, eu não entendia nada de psicologia. E hoje eu creio que entendo muito pouco ainda. Apesar de falar sobre isso, eu entendo muito pouco, porque eu sou paciente, eu não estudei psicologia, né? As coisas que eu estudo são referentes ao meu comportamento. Às vezes eu quero me aprofundar em um certo comportamento ou algo que escutei em relação à minha terapia e vou lá, procuro um livro, procuro grupos de estudo e, assim, tenho um certo conhecimento, mas não é aquela coisa, eu sou um profissional psicanalista, né? Poderia ser, mas não é meu dom, não é minha vontade. Então, eu prefiro falar das coisas que eu aprendi empiricamente com a psicologia junguiana, tentar ajudar as pessoas, porque eu acho que é aquele negócio, quem faz terapia faz para ter uma vida melhor. Você sabe que está tendo algum problema na sua vida e você não sabe de onde vem, mas você sabe que é parte de você ali. É muito tabu, né, esse negócio de, faz terapia. É todo mundo que precisa de terapia? Não, não é todo mundo que precisa de terapia. Tem pessoas que conseguem lidar muito bem com as demandas externas do mundo. Tem pessoas que têm um controle emocional muito forte desde berço, né? É igual um cardiologista, né? Todo mundo precisa de cardiologista? Não. Eu nunca precisei ir num médico psiquiatra, por exemplo, né? Eu nunca precisei tomar remédio. Mas, né? Não é todo mundo que vai precisar ir num psiquiatra, não é todo mundo que vai precisar ir num cardiologista, não é todo mundo que vai precisar se consultar com um psicólogo. E a terapia não resolve tudo na sua vida, não, tá bom? A terapia, ela vai te ensinar a lidar consigo mesmo, com suas dúvidas, suas inseguranças. Às vezes você quer se relacionar melhor com pessoas e você quer entender por que você não se relaciona muito bem com as pessoas. Aí você vai encontrar as respostas ali. Às vezes você quer arrumar um namorado, uma namorada e depois que você faz uma terapia você descobre que não é isso que vai te fazer feliz. Às vezes não é o que a gente quer fazer que vai nos tornar felizes. Esse que é o ponto. Esse é o ponto da terapia. É você entender que algumas das coisas que desejamos não são as coisas que precisamos. E algumas das coisas que precisamos a gente nem sequer sabe que elas são necessárias, que elas são possíveis. É como se... Vamos ver dessa forma. Nossos olhos são câmeras, tá? E você está se vendo ali, ó. O seu olho é uma GoPro. Você está vendo ali as coisas com a GoPro, beleza? Só que o psicólogo ele é um drone, ele está te vendo por cima. Ele está te vendo por uma outra perspectiva que você não consegue ver. Infelizmente, nós temos um ego que ele é moldado às nossas vontades e às nossas experiências. Então, às vezes você teve uma má experiência e você vai colocar todas as outras experiências como ruins se elas forem parecidas com aquela experiência ruim que você teve. Você só teve uma má sorte de ter uma má experiência com aquele assunto em questão. Não quer dizer que todas as experiências serão ruins. Às vezes elas vão ser boas também. Elas podem ser boas. Você tem que considerar. Você tem que considerar o fato de que a sua experiência como ser humano, ela é válida sim, mas ela não é uma regra imutável. Por exemplo, eu odiava jiu-jitsu. Achava que era uma luta ineficaz. Nunca tinha treinado, né? Eu sempre fui do taekwondo, sempre fui dos esportes de contato com soco e chute, né? Para mim, eu achava que era o combate mais eficaz. E certo tempo, o envelhecer do meu corpo
comecei a ficar mais fraco, meus joelhos começaram a ficar mais doloridos, o meu corpo não acompanhou o que os princípios do Taekwondo são, né? Que é muita velocidade, é muita explosão muscular. E eu falei, cara, meu corpo não é o mesmo, eu não consigo, até minha flexibilidade tá mais fraca, né? Eu não consigo mais fazer as coisas que eu fazia há 16 anos atrás. Eu ainda queria praticar um esporte de luta e eu encontrei o jiu-jitsu. E hoje em dia eu penso da seguinte forma: eu queria ter começado isso antes. Olha que curioso, né? É uma coisa que eu odiava no passado. E hoje é algo que está prestes a se tornar um estilo de vida mesmo, que eu ainda estou muito no começo, eu não quero fazer promessas ainda, né? Mas está se encaminhando para isso. É uma arte que te desafia muito, é uma arte que tem uma filosofia muito interessante de resiliência, coisa que eu estou vivendo hoje em dia. Então ela bateu com a minha proposta de vida. Não quer dizer que antigamente essa não fosse minha proposta de vida, mas talvez eu precisasse dessa maturidade emocional para entender o valor de uma outra coisa que estivesse fora do meu campo. Vocês conseguem entender isso dessa forma? E é por isso que eu achei tão interessante criar um canal sobre a perspectiva do paciente na terapia, porque é uma longa jornada de documentação de pensamentos até você entender as suas mudanças. Não é simples, sabe? Não é rápido. E às vezes você está pensando em fazer terapia e fala, cara, para que serve isso? Como que isso funciona? O que isso vai mudar na minha vida? Eu te digo, não vai mudar nada. Não vai mudar muita coisa. Mas ao mesmo tempo vai mudar muita coisa. Porque você vai se conhecer melhor. Então sua vida vai continuar seguindo. Você vai continuar fazendo suas atividades, você vai continuar estudando, trabalhando, praticando esporte. Mas você às vezes vai reconhecer ali um relacionamento tóxico na sua vida, ou você vai perceber um abuso no trabalho, ou você vai perceber comportamentos seus que estão te colocando em um caminho que vai atrasar o teu sucesso pessoal. Então, na verdade, o psicólogo ele não é um conselheiro, ele é uma escuta qualificada que vai te guiando dentro da tua própria fala, do teu próprio discurso. É aquela pessoa que diz, eu estou de dieta, mas adoro um bombonzinho. Então, toda vez que você ficar se autoafirmando, eu gosto de uma dieta saudável, seu psicólogo vai tentar ali, se ele perceber essa discrepância, vai colocar você, mas e o bombonzinho, né? Vamos aceitar que você gosta desse bombonzinho, em vez de você ficar focado, bitolado nessa ideia de dieta saudável, coloca um bombonzinho na tua dieta e você para de mentir para si mesmo e quebrar sua dieta, quebrar seus protocolos. É basicamente isso, sabe? Que esse foi um exemplo, tá, gente? Tem muitas outras coisas piores. Tem gente que tem transtornos sexuais, tem gente que tem problemas de autoestima, tem muitas outras coisas muito mais sérias. Mas estou falando aqui de uma forma mais leve para vocês entenderem que não é só você colocar isso nas costas do seu psicólogo e esperar que o seu psicólogo resolva teus problemas, pô. Você vai entender a interpretação que seu psicólogo teve. Lembra da visão do drone? Lá de cima. Você acha que está indo ali para um caminho certo, mas ele tá lá de cima, está olhando você. Você está indo para o caminho completamente errado, está indo em direção ao abismo. Só que ele vai falar alguma coisa? Depende. Às vezes sim. Às vezes ele vai falar, ó, você está indo para o abismo. Se você falar, não, estou de boa, eu tenho as minhas câmeras aqui, eu estou vendo para onde eu estou indo. Ele vai lavar as mãos. Você vai falar, ó, não, então beleza. Vai lá, cai no buraco. Depois você vai voltar chorando pro teu psicólogo. Ah, realmente você estava certo. Você estava certo, você estava certa sobre tal coisa. É muito do paciente, é muito do terapeuta. Cada caso é um caso. Existem técnicas de análise, existem técnicas terapêuticas? Sim, existem, mas a psicologia ela é um ser vivo, ela vai se moldando de acordo com o ambiente cultural, com as pessoas que estão trabalhando com ela. Às vezes você vai se adaptar a um tipo de abordagem, mas não vai se adaptar a outro. Eu encontrei a minha abordagem na terapia junguiana. Não quer dizer que seja melhor. Tem gente que vai se dar melhor na Gestalt, tem gente que vai se dar melhor na freudiana, tem gente que vai se dar melhor lendo livro de filosofia, e tem gente que nem vai precisar de terapia. Entende?
Mas é a verdade, pelo menos assim, eu investi dinheiro pra caramba em terapia, tá, gente? Eu pensava que isso ia mudar minha vida de uma forma extremamente genuína, mas na verdade foi só eu perceber que eu era um indivíduo comum, capaz de fazer as coisas que outras pessoas fazem e que eu precisava praticar algumas virtudes do ser humano. Era só isso que precisava mudar na minha vida. Não era tanta coisa, sabe? Eu sempre tive muito afeto pela natureza, sempre tive muito contato com a natureza, sempre tive muito apreço pelo esporte. Então não era aquele negócio, eu vou ser um drogado. Às vezes eu usava uma bebida, bebia álcool. Tive um porre na vida. Minha mãe é muito sortuda, porque eu não dei muito trabalho, graças a Deus. Mas assim, eu tive alguns problemas que é de cunho social mesmo, né? Pressão das pessoas, bebe um pouco mais. Fuma essa porcaria aqui, né? Então assim, são coisas que a gente faz quando a gente é babaca, quando a gente é criança, quando a gente é estúpido, não sabe das consequências, né? E a questão da promiscuidade, cara, foi um problemão na minha vida, assim, por um bom tempo. Porque gastar dinheiro com coisas fúteis, voláteis, né? Era um problema para mim, que atrapalhou o meu crescimento pessoal. Hoje eu me considero livre disso, completamente livre, porque eu percebi, entende? O mesmo gatilho na minha mente que me levava a fazer as coisas de forma inconsciente, hoje é consciente e eu percebo na hora e falo não, porque eu já sei das consequências disso. Então isso que mudou na minha vida. Não é muita coisa. Mas por ser uma pequena coisa e ter demorado 7 anos para eu entender isso, já é outra história. Porque foram 7 anos querendo me manter no mesmo erro. Olha que loucura. E achando que estava certo. E a minha psicóloga falando, você não está certo, você está errado. Eu falo, como eu estou errado se isso me dar prazer? Não é porque as coisas são prazerosas, as drogas, o sexo, as compras por impulso, não é porque essas coisas são prazerosas que elas são corretas. Lembra que eu te falei lá atrás? As tuas experiências vão moldar o teu modo de pensar. Então você pensa que por algo ser prazeroso, aquilo ali é o correto. E você aprendeu isso de forma empírica. E aí o seu terapeuta vai te guiando por meio da tua própria fala a entender que você está errado. Mas para isso você tem que querer. Não é só colocar nas costas do seu terapeuta ou do seu psicólogo, tá? Eu acho que eu falei o suficiente já, dá para entender do que se trata isso aqui. E eu espero que você tenha gostado desse assunto. Eu espero que você deixe o seu like também. Não, cara, você sabe, eu odeio pedir para as pessoas darem like, mas infelizmente é como a plataforma funciona, né? E para mim não é fácil abrir o meu processo terapêutico. São coisas pessoais, são coisas que eu discuto em ambiente clínico com o meu terapeuta. E para mim não é fácil abrir isso para todo mundo, publicamente. Então gostaria, se você gostou, se você achou interessante esse assunto, deixa seu like, deixa sua mensagem, seu comentário. Eu estou aberto a conversar com vocês a respeito disso. E em breve eu devo falar também sobre os cartões postais que eu estou escrevendo. Eu sempre escrevo cartões postais uma vez por mês para algumas pessoas. Eu devo começar a lançar uns produtinhos aí para a gente poder se comunicar também. Trazer um pouco mais aquele saudosismo da escrita, porque a escrita também é terapêutica, assim como a fala, né? Você coloca... Porque assim, a linguagem é pública. Todos podem usar a linguagem. É uma das coisas que nós usamos como ferramenta de expressão do sentimento que todo mundo usa também. É a linguagem. Então, você escrever alguma coisa, colocar para fora, você falar sobre os seus sentimentos, você criar uma música, você criar um filme, um vídeo, assim como eu estou fazendo, isso tudo é terapêutico, tá bom? Então eu quero resgatar esse saudosismo da escrita e eu vou começar a lançar uns projetinhos de cartão postal para que vocês também possam usufruir disso. Às vezes você não consegue pagar um terapeuta, um psicólogo, mas você consegue escrever seus sentimentos, né? Então a gente pode usar o inconsciente coletivo para a gente se comunicar, colocar para fora. Vai resolver sua vida? Não, não vai resolver sua vida, mas vai te ajudar de alguma forma, tenho certeza que vai, tá bom? E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Beijão para vocês. Tchau, tchau.